Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento aqui na TV Petrópolis. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa para falar sobre a questão das afroinscrições na formação da cidade de Petrópolis. A nossa convidada é Renata Aquino. Vai ser um belo papo sobre a história da colonização negra em Petrópolis. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos. Hoje nós vamos conversar sobre a questão das afroinscrições na formação da cidade de Petrópolis. Claro, você sabe, nosso programa fala sobre ciência, tecnologia e sempre com o olhar de como a ciência e a tecnologia podem ajudar na melhoria da sociedade. Nós estamos hoje vamos conversar com Renata Aquino, que é doutora em Educação na pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, especialista em Estudos do Texto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultora do Museu da Memória Negra de Petrópolis e orientadora de iniciação científica no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Renata, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. A gente tem tido uma pauta aqui na área desse processo do negro dentro da sociedade. Já tivemos aqui uma pauta sobre o afroempreendedorismo, muito bacana pelo Sebrae também, né? Foi uma pauta que deu uma boa discussão sobre o assunto. E agora vamos falar sobre essa questão da história do negro na cidade de Petrópolis. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada pelo convite. A minha pesquisa, a história da população negra em Petrópolis rende, né, o assunto. Uhum. Renata, você começou falando sobre afroinscrições, né? O que é uma afroinscrição? Então, Márcio, eu vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar no bairro Carangola, em Petrópolis? Pois é, cará é da língua banto, que é uma comida sagrada, que no nosso português a gente vai traduzir como inhame. E Angola é uma parte, né, centro-sul africana, que foram povos trazidos para cá. Então, Carangola é uma primeira afroinscrição, porque é um bairro já mapeado desde 1722, que identifica ali uma população negra muito grande, porque uma das formas de mostrar um acúmulo, né, ou uma densidade populacional, é dar nome ao lugar. A gente conhece a história de Petrópolis sempre marcada a partir da assinatura de um decreto, mas as terras petropolitanas elas já haviam sido mapeadas desde o início do século XVIII, que é o primeiro mapa da região de 1722. Né? Um outro exemplo que eu posso te dar de afroinscrição é o termo quitandinha, que é o bairro de passagem da cidade, onde tem um hotel famoso, né, conhecido pela estrutura hollywoodiana. Mas quitanda vem de uma palavra do banto também, que quer dizer cutanda, levar para longe, que é a feira.
e é a profissão de mulheres negras, ainda no século XIX, que mobilizou a economia do Brasil, que é a profissão de quitandeira, que é um ofício trazido pelos africanos pelo Brasil. Então, em grosso modo, uma afroinscrição é a forma que os povos africanos tiveram de se inserir em contextos embranquecidos, como é a história do Brasil, porque ela é contada a partir de vencidos e vencedores, de exploradores e explorados, mas pouco se olha para essa participação no campo técnico-científico. Muitos dos nossos hábitos e muitos dos nossos comportamentos estão ligados à participação dos africanos. Então, assim, a gente vai ver como afroinscrição uma forma de dar nome a todas as marcas que os africanos trouxeram na alteração da flora, de ordem técnica, científica, religiosa, essa intervenção urbana, nos modos de produção, como é as Petrópolis. Embora a gente tenha marcas de presença africana na cidade, pouco se discute sobre isso, ou então criou-se, mais que discursivamente do que factual, uma imagem, uma paisagem mental de que ali não houve presença africana. Então, quando a gente especifica aquilo que é do patrimônio imaterial e diz que houve uma participação negra, nós estamos mudando a forma de pensar aquilo que a civilização tem de mais importante, que é a produção de ciência, de fazer ciência e a produção de cultura. A afroinscrição é uma forma de rever o que a gente chama de ciência, né? Ciência moderna, e a origem desses conhecimentos. Renata, como é que se deu a história aí pelo olhar, a história de Petrópolis, né? Pelo olhar dessa afroinscrição? Como é que ela ocorreu? Porque a gente estuda pouco essa história na cidade, por exemplo, e como é que essa história da presença negra na cidade e na formação da cidade? Bom, Petrópolis, ainda que discursiva, vai se orgulhar de dizer que tem uma peculiaridade. Quer ter sido capital do Império, né, durante um tempo, né, centro do Império, e de ter tido mão de obra livre alemã, uma representação de Europa, tudo como um desejo do imperador, um ambiente livre da mão de obra escravizada. Só que, na verdade, se não tivesse havido um acúmulo de experiência africana explorada desde o início do século XVII, porque Petrópolis pertenceu à vila de Iomirim, a freguesia de Iomirim. Era uma região sem importância econômica e estava subjugada àquela região. Então, assim, era um grande complexo ligado ali à área de Magepe, Abetá, toda aquela região que compunha o Porto da Estrela. Depois, e era um lugar bem lido por conta do porto, por onde fluíam vários produtos do interior do Brasil. Quando se fala em participação africana em porto, vão falar muito da pequena África na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda é pouco explorada a história do Porto da Estrela, que é por onde voavam também muitas mercadorias do interior, que passavam por Petrópolis. E era uma área, como é a história do Brasil, de fazendas. E eram fazendas tocadas à tecnologia africana. Um exemplo que eu posso te dar é que as primeiras enxadas que foram trazidas pelo Brasil foram trazidas com tecnologia africana, vieram do continente africano, por artesãos especializados na fundição do ferro. Então, mas a nossa imagem de ferreiro nunca é a imagem de um trabalhador, de um artesão negro. É um contrassenso, né? Algo impressionante. Então, como a região era uma região desenvolvida em fazendas, nós tínhamos aquilo que o Manuel Querino chamou de colono preto. O que é esse colono preto? Porque ele reconhecia que havia um contingente populacional negro muito grande e que era uma mão de obra qualificada, que é essa a ideia de colono.
embora isso tenha sido negado pela história oficial. E foram esses colonos que trouxeram muitos dos ofícios que desenvolveram o Brasil e que fazem ele ainda ser hoje, né, lógico, guardadas as devidas proporções do tempo, ainda um exportador de commodities, como era ainda na época do Império. E aí a gente vê que não avançamos muito, né? Pode falar, você quer? Não, não, Bom, eu sou... Chega, pode falar. então pode falar. Né? Não, então eu fazer um breve intervalo aqui, tá muito bacana essa. Eu queria saber depois como é que essa história então foi construída e de lá, como é que nós chegamos até aqui, como é que nós resgatamos essa história dentro da história da formação da cidade de Petrópolis. Vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, falando com Renata Aquino, doutora e pesquisadora, sobre essa questão da afroinscrição na formação da cidade de Petrópolis. Renata, a gente acabou falando, encerrando a primeira parte do programa, falando sobre a questão das afroinscrições, como é que isso dialoga com a cidade de Petrópolis, falando sobre Carangola, sobre Quitandinha. E aí, como é que essa história, então, ela se perdeu, de certa maneira, né? A gente não vê esse debate dentro até das festividades da cidade de Petrópolis, por exemplo, né? Que tem a festa do alemão, tem a festa do italiano, né? Do Japão, né? Do japonês. E aí a gente não vê esse registro festivo, vamos dizer assim, ou celebrativo do negro. Como é que essa história pode ser recontada dentro da cidade de Petrópolis? Bom, essa história pode ser recontada quando a gente puxa a linha do tempo e entende aquilo que o Clóvis Moura vai chamar de compreender o processo. Porque ao invés da gente começar a contar a partir da assinatura de um decreto de 1843, a gente pode contar desde a história da freguesia, onde houve um acúmulo de experiências nesses territórios. E aí a gente consegue entender que houve e dividir a participação e esse protagonismo quando se fala em desenvolvimento. Porque a grande arena ainda é a intelectualidade, que é algo que foi tirado dos povos africanos na condição de escravizado. Então, como fica a ideia de trabalho braçal? Como pode esse indivíduo ter contribuído tanto para essa ideia de desenvolvimento se ele é só um repetidor de tarefas? Então, a gente reconta essa história quando a gente muda o foco. O que muda é a ideia de genialidade, né? Trazendo intervenção urbanas, como eu tenho tentado fazer. Eu mapeei um roteiro de presença africana no centro da cidade e tenho tentado fazer isso junto com a prefeitura para que vire uma rota turística, porque há pessoas que visitam a cidade e querem saber para além do que está posto. Eu tenho tentado, junto à Secretaria Municipal de Educação, fazer com que esse conteúdo entre na disciplina que consta do currículo da rede, que é de História e Geografia de Petrópolis, e que a gente pudesse reelaborar essa história que a Secretaria insiste que os petropolitanos saibam, e que eu acho interessante,
porque você tem a dimensão do seu território, mas você pode ter outras dimensões desse território. A gente também pode fazer outras intervenções urbanas para que aqueles monumentos contam fatos, mas eles também contam memórias, e que as memórias sejam outras. Eu tenho tentado avançar na pesquisa, porque o grande avanço científico é quando a gente consegue fazer com que chegue ao povo, que cheguem às pessoas, né, que cheguem a interessados, e principalmente que traga reparação histórica, porque é esse o caminho. Então, o que muda nesse processo é saber que a história de Petrópolis não é a história do primeiro distrito, porque Petrópolis é composta por 5 distritos, não é só o distrito histórico. Tem mais experiência e mais coisas para serem contadas. Renata, você falou que você quer resgatar alguns pontos turísticos ali no centro da cidade que aflorem essa memória da história do negro na cidade. Especificamente, o que você está falando? Né? Que pontos são esses? Bom, é a história do Palácio de Cristal, que ele é icônico por representar a liberdade, né? A assinatura de algumas cartas de alforria, mas ali é um ponto de liberdade anterior à construção desse palácio, porque ele era conhecido como Quilombo Central. Então, o Palácio de Cristal, antes de ser esse monumento, foi um quilombo. E a gente não conta essa história, né? Que ali, cravado no centro da cidade, havia um espaço de liberdade feito pelos próprios africanos e afrodescendentes. Onde é a Igreja do Sagrado, era um cemitério municipal, um cemitério público. E ali foram encontrados restos mortais de 84 africanos, e há a descrição no livro do cemitério dessas etnias. A gente sabe que ali outras figuras importantes, né, como o próprio engenheiro Keller, que projetou a cidade, estava ali e foi removido para o novo cemitério. Mas a gente não sabe o destino das ossadas, dos restos mortais desses africanos que também foram ali sepultados. Então, não sabemos para onde foi. Não há registros. A gente fala do Palácio da Praça da Liberdade, em que ali houve um pelourinho. E o pelourinho é um ícone, né? É uma representação da força do império, porque ele constrange, aflige, é pelo suplício que controla-se a pessoa. Por que não haveria a necessidade de um pelourinho na praça se ali não houve escravizados, se o imperador era contrário à escravidão? É uma coisa para se pensar. A gente pode andar ainda no Palácio Amarelo, que fica em frente ao Museu Imperial, e no Museu Imperial aquela casa pertenceu ao Barão de Guaraciaba, que embora seja um homem vinculado à escravidão, um explorador, ele foi um cafeicultor muito importante, que foi ele que conseguia, um dos maiores exportadores de café para a Europa. Eu não estou nem dizendo que ele se vinculava à história libertária, mas ele era uma ferramenta importante para a economia do Brasil naquela época. E esconde-se a história desse barão. Porque é preciso dizer também desses contrassensos na história. No próprio Museu Imperial, havia 14 trabalhadores especializados que faziam aquele espaço funcionar. Além dos cozinheiros, dos trabalhadores que traziam as caixas, né, para os grandes banquetes, enfim. Mais à frente, a gente tem a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que hoje é chamada de Igreja do Rosário, porque ela foi derrubada. E veja o contrassenso. Numa cidade de patrimônio histórico, derruba-se patrimônio histórico. E a igreja antiga, ela era uma doação, né, à comunidade do Rosário, e foi construída com doações e verbas dos próprios escravizados que trabalharam e construíram. Ela foi frequentada pelo Dom Pedro na inauguração, por André Rebouças, mas quando ela foi reconstruída, tiraram dos pretos do nome da igreja, que também é um contrassenso. E tem o Quitantinha, que nós já conversamos, o bairro Kissamã, que é um povo também de Angola, que é o povo Kissama. O Caxambu, que é o nome de um tambor também da cultura africana. São várias marcas no centro da cidade que poderia ser um trajeto, né, e uma mostra de presença negra importante. Nesse
seu trajeto, o que que você imagina? Qual é a sua proposta para a cidade em termos de roteiro? O que que você está imaginando para esse resgate desses pontos, dessas afro-inscrições na cidade? O que que você espera que a É, prefeitura faça? primeiro a gente precisa criar o hábito, né? E esse hábito ele pode começar dentro da escola. Que as crianças da rede municipal pudessem fazer esse roteiro, acompanhados pelos seus professores, assim, devidamente qualificados para contar essa história, e que isso se tornasse rotineiro na cidade, porque aí você chama os de fora. Então, esse roteiro poderia fazer parte do currículo da aprendizagem dessas crianças, porque isso cria um hábito. E, posteriormente, isso poderia ser uma atividade com jovens aprendizes. Porque o turismo é uma atividade importante na cidade. E há vários jovens talentosos que poderiam ser qualificados para fazer isso. Então, o que eu imagino é que a prefeitura entenda isso como uma oportunidade de aquecimento do turismo e do aproveitamento das pessoas, né? Porque o capital humano é o melhor capital ainda, né? Porque é a partir dele que fazemos várias outras coisas. A minha ideia seria que fosse aproveitada para a reparação histórica e o cumprimento da Lei 10.639 numa grande jogada, num grande projeto. Renata, a gente está chegando ao final do programa que é simplesmente fantástico, né? Essa história que você conta para a gente. E você é consultora do Museu da Memória Negra de Petrópolis. Como é que as pessoas podem se engajar nesse processo de conhecimento dessa história? Como é que elas podem se envolver? Como é que elas podem visitar o museu, onde ele fica? Como é que as pessoas se engajam nesse processo? Bom, o museu ele ainda é virtualmente. E a gente ainda não tem um espaço físico, porque são vários processos até que você possa montar essa instituição fisicamente. E nós fizemos uma página, que é o Museu da Memória Negra de Petrópolis, no Instagram, em que nós vamos registrando partes dessas histórias e partes de pessoas que são representativas na cultura negra de Petrópolis, seja pelo teatro denegrindo, sejam por outros grupos de capoeira, doutores em plantas, né, que vão falar dessa medicina dos povos originários e dos povos africanos. Todos esses depoimentos e outras marcas e essas histórias, e também o mapa, né, esse roteiro que as pessoas podem fazer individualmente, estão na nossa página. E aí é só visitar a página, se engajar Visitar como é a que eles entram em página, contato com vocês? podem entrar em contato conosco pelo Instagram. Nós respondemos, né, assim, porque é uma demanda muito grande, mas nós respondemos. E acompanhar os eventos, porque muitos eventos correlatos estão acontecendo, seja por atividade religiosa em alguns pontos da cidade, e a festa Ubuntu, que acontece em novembro, que é uma das formas de nós reunirmos os grupos de matriz africana e de pensamento negro na cidade, fazendo uma grande festa com gastronomia, teatro, dança, música, cultura, de uma maneira geral. Muito, muito bacana, Renata. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado por, né, iluminar a gente com mais informação acerca desse registro histórico aí do negro na colonização da cidade de Petrópolis. Sucesso aí. O programa está à disposição para registrar e divulgar as atividades do Museu da Memória Negra de Petrópolis. Eu agradeço muito o convite e por estar aqui, né, levando para os petropolitanos que ainda não conhecem essa história e para quem mais queira se envolver nesse caminho, entrar em contato com a gente ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Reaquinos com 2Ns, Reaquinos com 2Ns, olha eu, copiando com o e-mail. Obrigado, Renata. Obrigado a você que nos assiste. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.